Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado e com muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar de um problemão que está acontecendo no estado do Piauí, no setor de produção de suínos. Vamos falar dos prejuízos que os produtores de azeitonas estão tendo lá no Rio Grande do Sul. Vamos comentar de novas regras de abate e processamento de carnes conforme preceitos religiosos. Você vai ver que a renegociação de dívidas de crédito rural poderá ser feita até o final de maio. Você vai ver também que o mercado spot do leite, o preço do litro subiu mais um pouquinho. Eu vou conversar com Ivan Rupo Lauandos, ele é presidente da Aviagem América Latina, e nós vamos falar de um cofinanciamento, um fundo para a JBS lá para a Amazônia, que está fazendo um programa social privado naquela região. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um problemão que está acontecendo no estado do Piauí, no setor de produção de suínos. Um alerta na indústria suinícola tem causado preocupação nas autoridades veterinárias após a detecção da peste suína clássica lá no Piauí. A doença viral, altamente contagiosa, representa uma ameaça séria para a economia agrícola e para a segurança alimentar, não só do Piauí, mas do Brasil todo. Focos da doença foram registrados pela Organização Mundial de Saúde Animal em uma criação lá naquele estado. As investigações seguem em andamento para identificar ligações epidemiológicas, conforme informações preliminares. 60 animais foram considerados suscetíveis à doença, com 24 casos confirmados, 14 mortes e 3 suínos abatidos. A Associação Catarinense de Criadores de Suínos pede que todos os produtores tomem as medidas necessárias para evitar a entrada de pessoas não autorizadas em suas propriedades e aquelas que forem fazer assistência em visitas técnicas usem equipamentos de proteção individual para minimizar os riscos de contaminação. O estado não pertence à zona livre de PSC no Brasil, havendo restrições de circulações de animais e produtos entre essa zona e a zona livre da doença. Já na região sul do Brasil, considerada livre da doença, onde está concentrada a produção comercial de suínos, não há risco para o consumo e exportações da proteína suína, apesar da ocorrência lá no Piauí. De acordo com o presidente da ACCS, Associação Catarinense de Criadores de Suínos, o Piauí já registrou vários casos de PSC, resultando no sacrifício de mais de 4.300 animais. Com uma população de suínos próxima a 2 milhões de cabeças e mais de 90 mil propriedades, a preocupação é compreensível. A peste suína clássica é uma doença altamente contagiosa que apresenta elevada taxa de contaminação e é, com frequência, mortal aos suínos, também conhecida como febre ou cólera suína. A PSC afeta suínos domésticos e selvagens. A enfermidade causada por um vírus RNA. A doença não acomete o homem, sendo exclusiva de suídeos domésticos e acelvajados, ou seja, javalis e cruzamentos com suínos domésticos. E agora vamos falar dos prejuízos que os produtores de azeitonas estão tendo lá no Rio Grande do Sul. De acordo com o informativo conjuntural que foi divulgado agora nessa semana pela Emater, lá do Rio Grande do Sul, ASCAR, que é vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, na região administrativa da Emater, lá de Bagé, a colheita da azeitona chegou ao fim no município de Bagé, trazendo consigo resultados muito, mas muito abaixo do esperado. A principal agroindústria local processou pouco menos de
15 toneladas, contrastando fortemente com as 200 toneladas da safra anterior. Essa redução na produção representa uma quebra ainda maior do que a prevista no início da colheita. O rendimento de azeite foi ligeiramente superior a 10%, resultando em uma produção total de 1.500 litros de azeite de boa qualidade. A baixa produtividade das plantas levou muitos produtores a não realizarem a colheita, o que tornou inviável a concentração de mão de obra especializada. No entanto, alguns agricultores que possuem mão de obra própria optaram por retirar os frutos das plantas, seguindo recomendações técnicas para evitar a propagação de doenças fúngicas nos pomares. Apesar dos desafios enfrentados, a sanidade geral dos pomares é considerada boa, principalmente devido à execução de protocolos de manejo de doenças após o final da primavera, incluindo aplicações de fungicidas. As perspectivas para as próximas safras são vistas com otimismo, uma vez que as plantas apresentam uma saúde adequada e um vigor excelente com ramos longos que prometem uma boa fixação da produção para o próximo ano. E agora vamos comentar de uma das novas regras de abate e processamento de carnes conforme os preceitos religiosos. O governo brasileiro estabeleceu regras para solicitação, avaliação, concessão e revogação para abate e processamento de produtos de origem animal de espécies de açougue de acordo com preceitos religiosos. A regulamentação ela foi publicada na portaria 676 do Diário Oficial da União. Em nota, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, explica que a nova norma determina que os estabelecimentos com registros junto ao setor de inspeção federal, que é o CIF, Serviço de Inspeção Federal, poderão requerer a realização de abate e processamento de produtos de origem animal de espécies de açougue de acordo com esses preceitos religiosos, com permissão para dispensa de atendimento de regras previstas em atos normativos específicos. Segundo o governo federal, o objetivo com a medida é evitar restrições ao consumo de certos alimentos por integrantes de comunidades religiosas do país. A autorização excepcional será expedida pelo Departamento de Inspeção de Produção de Origem Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Essa mesma autorização, no entanto, não poderá implicar em prejuízo à inocuidade do produto, ao bem-estar dos animais e às etapas de inspeção ante e pós-mortem, nem em violação às disposições previstas em leis e decretos que regularizam essa matéria. E agora vamos falar um pouquinho de renegociação de dívidas de crédito rural, que poderá ser feita até o final do mês de maio. A decisão ela já foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, no mês de março, e uma iniciativa do Ministério da Agricultura e Pecuária, com o apoio do Ministério da Fazenda, as instituições financeiras estão autorizadas a adiar ou parcelar os débitos com vencimentos em 2024. Produtores rurais impactados por adversidades climáticas ou pela queda nos preços agrícolas têm até o dia 31 de maio para renegociar as suas dívidas de crédito rural destinadas a investimentos. Os contratos de investimentos elegíveis para essa renegociação incluem atividades de produção de soja, milho e pecuária, tanto leiteira quanto de corte, desde que os contratos estejam adimplentes até o dia 30 de dezembro do ano passado. A necessidade de tal medida surgiu após a safra 23-24 ser adversamente afetada por condições climáticas desfavoráveis em várias regiões produtoras, junto com desafios econômicos
devido à redução dos preços agrícolas no mercado mundial. Os produtores interessados devem procurar as suas instituições financeiras com um laudo de engenheiro agrônomo para formalizar a solicitação de renegociação. A iniciativa abrange operações de investimento cujas parcelas vencem agora neste ano, potencialmente impactando 20,8 bilhões de reais em recursos equalizados, 6,3 bi de fundos constitucionais e 1 bilhão e 100 milhões de reais de recursos obrigatórios. Se todas as parcelas qualificadas forem prorrogadas, o custo estimado é de 3,2 bilhões de reais, distribuído entre 2024 e 2030, dividido igualmente entre a agricultura familiar e a agricultura empresarial. O valor será compensado nos fundos de equalização de taxas para os planos safra futuros. Os estados e atividades produtivas específicas incluídos na medida são detalhados no anúncio, incluindo aí soja, milho, pecuária de corte, de leite, em diversos estados brasileiros. E agora você vai acompanhar como está o mercado da carne bovina brasileira com a China. As importações de carne bovina da China diminuíram devido à desaceleração do consumo no país e à ampla oferta interna, o que afeta o seu maior fornecedor, que é o Brasil. Dados oficiais mostram que o valor das importações de carne bovina da China caiu muito no ano passado, pela primeira vez desde 2016, e os preços chegaram ao nível mais baixo em quase 3 anos. As importações do país devem cair 4% neste ano, encerrando aí 12 anos consecutivos de crescimento, de acordo com o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, que é o USDA. O órgão americano destaca os riscos de depender muito de um único cliente, no caso a China, que foi o destino de mais de 52% das vendas de carne bovina brasileira no ano passado, mesmo após interromper as importações por cerca de 2 meses, devido a um caso de doença da vaca louca. Embora os frigoríficos brasileiros tenham procurado diversificar as suas exportações, as alternativas ainda são limitadas. Para a XP Investimentos, o Brasil depende muito da China. Se houver um percalço lá na China, com certeza isso afetará muito o Brasil e, é claro, negativamente. A grande exposição à China prejudicou os ganhos dos frigoríficos. A Minerva, por exemplo, que é o maior fornecedor de carne bovina da América do Sul, teve uma queda de quase 18% na receita de exportação em 2024. A operação de carne bovina da Marfrig Global Foods na América do Sul registrou uma queda de quase 26%. A participação da China no comércio mundial de carne bovina despencou desde o pico de 2020 devido ao aumento do fornecimento interno de carne. Acredita-se que o país produzirá 7,7 milhões de toneladas este ano, um aumento de 1 milhão de toneladas em relação a 2020, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Além disso, a desaceleração econômica levou os consumidores chineses a buscarem proteínas mais baratas. E depois do intervalo, você vai ver que o preço do leite no mercado spot subiu mais um pouco. E eu vou conversar com Ivan Pupo Lauandos. Ele é presidente da Aviagem América Latina e nós vamos falar de um cofinanciamento para um fundo da JBS lá para a Amazônia, que é um programa social privado naquela região. Nós voltamos já, é um minutinho só. Siesta tá aí, com o Jornal do Meio-Dia, do meio-dia 15 até 15 para as 2, e você vai ver.
Diante de tantas brigas já registradas no trânsito, o Jornal do Meio-Dia vai atrás das causas, do porquê as pessoas se transformam quando estão atrás de um volante. E ainda, entregador destrói portaria de prédio em Goiânia. Ele partiu para o quebra-quebra com o capacete. Participe conosco, nosso WhatsApp 98519-7000. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. A FB Agrícola oferece uma gama de produtos de qualidade para que você, produtor, garanta sempre o melhor para seus clientes. Sementes, defensivos, fertilizantes e muito mais. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. O maior grupo de concessionárias do Brasil garante o menor preço. HB20 1.0 Comfort Plus 2024, apenas R$ 72.990. Novo Creta 1.0 AT Comfort Plus 2024, a partir de R$ 124.990. Saga Hyundai. Aqui, a alegria contagia e encanta. Domingo, 3h15 da tarde. Faz barulho, Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. 26 de abril, Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, dia de alerta. Você sabia que o Ministério da Saúde recomenda o consumo de até 5 gramas de sal por dia? No palco, vamos falar sobre a quantidade de sal, que tem nos alimentos consumidos no dia a dia de todos nós brasileiros. A pressão alta, gente, pode acontecer em qualquer idade. O Chega Mais está de olho em tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ainda tem muita diversão e dicas para o seu fim de semana. Chega Mais! Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. AFB Agrícola. Servindo o produtor do plantio à colheita. Nós estamos de volta e agora você vai ver que no mercado do leite spot, aquele leite que é comercializado entre as indústrias, ele subiu de preço. E segundo dados da Milk Point Mercado, na segunda quinzena de abril, o leite spot apresentou uma valorização se estabelecendo em R$ 2,75 por litro, um aumento de 0,07 centavos de real, frente aos valores da quinzena anterior, que havia se estabelecido em R$ 2,68 na média Brasil. E diante de uma oferta sazonal de leite no campo, as negociações do leite spot apresentaram uma tendência de alta para esta segunda quinzena de abril em todos os estados, acompanhados com relatos de uma boa procura por leite e matéria-prima. No entanto, a margem apertada para os principais derivados lácteos na indústria, como o leite UHT, aquele de caixinha, e também a mussarela, impossibilitaram que um maior volume de leite spot fosse adquirido nesta quinzena, gerando aí um importante recuo no volume de compras. E agora eu vou conversar com Ivan Pupo Lauandos. Ivan Pupo Lauandos é o presidente da Aviagen da América Latina, e nós vamos falar de um tema importantíssimo, nós vamos falar sobre social, projeto social, que é uma coparticipação da JBS com a Aviagen, lá na Amazônia, que estão fazendo um mega de um projeto muito interessante. Senhor Ivan Pupo Lauandos, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui, para falar de um tema interessante, tá tudo bem? Bom dia, Antônio Pereira. Em primeiro lugar, agradeço o convite, o gentil convite aí, para eu participar do seu programa Agronegócio, esclarecendo que
a Aviagen é uma empresa de melhoramento genético de frango, certo? Então, nós fazemos melhoramento genético e fornecemos matrizes para as empresas produzir os pintinhos de corte. Esses pintinhos são engordados e depois abatidos e viram o nosso frango do dia a dia. Então, somos uma empresa de melhoramento genético de frango. Pô, excelente. Inclusive, o nosso mercado de frango é considerado hoje um dos maiores aí do mundo e ano a ano nós estamos aí crescendo com as nossas exportações e automaticamente tendo aí um rol de empresas, inclusive a Aviagen, fazendo um mega de um trabalho interessante, levando essa tecnologia aos produtores aqui do nosso país. Senhor Ivan Pupula-Wandos, esse projeto que a Aviagen tem participação com a JBS, me fala um pouquinho sobre ele, que é um projeto muito interessante. Bom, Antônio, o fundo JBS pela Amazônia é um fundo sem fins lucrativos que visa estimular projetos das comunidades locais que visam a exploração de diferentes negócios de forma sustentável. Então, realmente, nós consideramos a Amazônia um imenso patrimônio nacional, não está só aqui no Brasil, está em outros países da América do Sul também, mas a maior parte ao redor de 60% da Amazônia está no Brasil. Nós temos na Amazônia imensos recursos naturais que podem ser explorados e, se bem utilizados, vão ajudar com que as comunidades locais sobrevivam, criem negócios sustentáveis em diferentes áreas. Como podemos dar um exemplo, por exemplo, o Restaura Amazônia, que se localiza ali no estado do Pará, na Transamazônica, que é um projeto que estimula a agrofloresta de cacau. Então, é um negócio muito interessante, e, inclusive, o chocolate produzido lá é de excepcional qualidade, né? Então, são vários projetos que estimulam o desenvolvimento dessas comunidades locais com projetos interessantes, viáveis economicamente. Outro exemplo são os projetos que visam desenvolver ingredientes para a indústria, ingredientes a partir de produtos locais, como açaí, como cacau, vários produtos, e que podem ser utilizados pela indústria alimentícia. Então, são vários projetos muito interessantes, e com esse projeto a gente contribui para que essas comunidades que vivem na Amazônia consigam sobreviver. Sobreviver, inclusive, de uma forma sustentável, porque a Amazônia hoje, ela, vamos dizer assim, entre aspas, ela basicamente não pertence ao Brasil, ela pertence ao mundo por ser um polo altamente importante, principalmente voltada para as condições climáticas. E a gente sabe que a Amazônia precisa ter um olhar diferenciado. É algo diferente de tudo que nós temos, por exemplo, no mundo e no Brasil também. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo, essa coparticipação, vamos dizer assim, JBS, Aviagen e talvez outras empresas também, é de suma importância para o desenvolvimento, como diz, sustentável daquela região, né? Exatamente. A Amazônia detém 10% dos organismos vivos da Terra, certo? Então, ali nós temos uma fonte de possíveis moléculas para o futuro, para a medicina, novos alimentos, novos ingredientes. Nós podemos explorar o agroturismo, tudo isso preservando a Amazônia, que vai ajudar a gente no todo centro-sul do país, com a influência positiva do clima. Então, da Amazônia saem os rios voadores, né, que é a evaporação
que existe na Amazônia, que se transformam em nuvens, essas nuvens vão para o Centro-Sul e contribuem na chuva. Então, realmente, Antônio, a Amazônia é um parceiro do agronegócio. É uma região que é uma parceira do agronegócio, que contribui para toda a avicultura, toda a agricultura, todo o sistema produtivo do agronegócio no Brasil todo. É uma região completamente diferente de tudo que a gente pode imaginar, né? Sim. Eu aprendi lá com o professor Dematê de solos, que os solos da Amazônia são intensamente lixiviados, né, por causa das chuvas. Uhum. Então, não são solos ricos, são solos bastante vulneráveis, cuja camada de matéria orgânica superficial que faz com que eles sobrevivam. Então, eu diria que é uma região diferente, que nós precisamos explorar de uma forma diferente. Ela é uma região diferente do Cerrado brasileiro, certo? Então nós precisamos explorar de uma forma sustentável. Nós precisamos lembrar que existem milhões de pessoas vivendo na região que precisam sobreviver, e é isso que esse projeto estimula. Poxa, muito interessante. Eu confesso ao senhor que eu fico muito lisonjeado em saber que eu estou conversando com o presidente da Viagem América Latina e que faz parte de um processo de preservação e educação daquela região. E, na verdade, eu acho que esse projeto deveria ser estendido para o resto do país, que está precisando de muita educação e muita... vamos ficando por aqui, porque já está bom. Bom, senhor Ivan Pupula-Wandos, nosso tempo, infelizmente, acabou. Mas, olha, eu gostaria de trazê-lo o mais rápido possível, numa outra oportunidade, para falar sobre tecnologia de frangos. Eu tive dando uma olhada na Viagem, e vocês, inclusive, fizeram aí um tour por vários estados brasileiros, levando essa tecnologia de uma determinada, vamos dizer assim, variedade de frango, vamos falar desse jeito, que é altamente importante para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Eu gostaria de trazê-lo aqui mais vezes. Tá bom? Pode ser? Antônio, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, estou à disposição, adoro falar sobre a avicultura, sobre as tecnologias que nós usamos, e hoje somos a principal proteína animal do país e caminhando para ser a principal do mundo todo. Verdade. Então, os brasileiros comem 45 quilos de carne de frango por ano, né? Então, a importância dessa proteína para o país é muito grande. Tá certo. Pode ter certeza que eu vou incomodar o senhor um pouquinho mais, tá bom? Um grande abraço, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o que é certo nem sempre é popular. E o que é popular nem sempre é certo. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.